E se eu te dissesse que não é você quem usa as palavras, mas são as palavras que estão usando a sua vida? E se o verdadeiro motivo pelo qual sua realidade não muda não é falta de fé, nem falta de esforço, mas a forma como você fala todos os dias, sem perceber? Desde pequenos nos ensinaram que falar era só comunicar ideias, mas os ensinamentos mais antigos revelam algo muito mais inquietante. As palavras não descrevem a realidade, elas a criam. Jesus não falava para explicar o mundo. Ele falava e o mundo obedecia. Neste vídeo você vai descobrir por que as palavras dele tinham poder real, o que é de verdade o Logos, e como aprender a falar desse mesmo lugar de autoridade interior, onde o invisível começa a tomar forma. Há uma revelação, uma só, que pode transformar a forma como você fala para sempre, e só a compreenderá no final. Se você sente que esta mensagem chega no momento exato, escreva agora nos comentários, palavra desperta, e se enquanto escuta, sente que este ensinamento toca algo profundo na sua alma, pode sustentar esta energia viva com um super chat, como um ato consciente de troca e gratidão espiritual. Porque quando a palavra desperta, a realidade escuta. Houve um tempo, muito antes de as palavras se tornarem simples ferramentas de comunicação. Muito antes de a linguagem ser reduzida a código, a contrato, a instrumento de negociação ou de convencimento, em que pronunciar uma palavra era considerado um ato de criação tão sério e tão sagrado quanto semear vida na terra. Não era metáfora, não era poesia religiosa, destinada a consolar aqueles que não podiam acessar a verdade. Era conhecimento direto, transmitido de iniciado a iniciado, guardado com o mesmo cuidado com que se guarda o fogo quando o frio pode matar. Nos templos do Antigo Egito, os sacerdotes iniciados nos mistérios da palavra passavam anos em silêncio antes de serem autorizados a pronunciar certos sons em certos espaços. Não aprendiam primeiro gramática, nem vocabulário, nem retórica. Aprendiam a vibrar, a sentir a ressonância de um som no corpo, antes de liberá-lo ao ar. Aprendiam que a voz é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior, e que essa ponte não pode ser construída com materiais falsos, nem com a arquitetura do medo. Observavam sua respiração durante meses inteiros. Afinavam sua intenção com a precisão de quem afina um instrumento sagrado, porque compreendiam com uma clareza que o mundo moderno perdeu quase e por completo, que a palavra não nasce na boca. A boca é só o último lugar onde a palavra se faz audível, mas sua origem é muito mais profunda. A palavra nasce na consciência, nasce nesse espaço onde o ser que você encontra a realidade que você habita, onde a intenção se torna frequência antes de se tornar som. Sábios hebreus que guardam uma das mais antigas tradições de compreensão da linguagem sagrada, estudavam cada letra do alfabeto como se fosse uma faísca viva arrancada do fogo original da criação, não como um símbolo abstrato que representa um som, mas como força real, como um canal ativo através do qual a inteligência que sustenta o universo pode fluir para o mundo material. Para eles, as letras não descreviam a realidade, elas a construíam. E quando nos textos mais antigos dessa tradição, se relata que a criação começou com uma palavra, com um som, com um ato de fala, que separou a luz da escuridão e a ordem do caos, não estavam elaborando uma história simbólica para explicar o inexplicável a mentes simples. Estavam preservando em forma narrativa uma verdade cosmológica que a física quântica está apenas começando a tocar em suas próprias bordas, que a realidade em seu nível mais fundamental é vibração, e que a consciência que vibra com intenção clara não descreve essa vibração, ela inicia. Filósofos gregos, especialmente aqueles que beberam das mesmas fontes de sabedoria egípcia e oriental, que alimentaram todas as grandes tradições do mundo antigo, nomearam esta força com uma palavra que, em seu idioma, capturava simultaneamente significados que em nenhum outro idioma podiam se reunir em uma única sílaba. Logos. Não era apenas palavra no sentido de som articulado. Era a ordem inteligente que subjaz a toda a existência.
Era a razão que sustenta as galáxias em suas órbitas sem precisar de cálculos. Era a inteligência que faz o coração de milhões de seres bater, sem que nenhum precise se lembrar de fazê-lo. Era a força que move o vento e a que organiza o DNA e a que permite que dois estranhos em extremos opostos do planeta tenham o mesmo sonho na mesma noite. O Logos era a linguagem da realidade falando consigo mesma, e então apareceu um homem, em quem estas duas correntes, a tradição hebraica da palavra criadora e a compreensão grega do Logos como princípio organizador do universo, convergiram de uma maneira que nenhum mestre antes havia conseguido encarnar com tanta completude. Esse homem não só compreendia intelectualmente o poder da palavra, ele o habitava, vivia-o de dentro para fora, em cada instante de sua existência. Quando Jesus falava, não o fazia como alguém que usa a linguagem para persuadir outros de que suas ideias estão corretas. Não falava para convencer, não argumentava, falava, declarava, falava com a autoridade de alguém que não está pedindo à realidade que mude, mas lembrando à realidade qual é sua verdadeira ordem. E a realidade respondia com a obediência que responde ao reconhecimento, não a obediência que responde ao medo. Esse conhecimento sobre o poder real da palavra não foi destruído com o tempo. Não se perdeu nos incêndios das bibliotecas antigas, nem nas guerras que apagaram civilizações inteiras. Foi ocultado, cuidadosamente preservado em formas que só quem tivesse ouvidos preparados para ouvir poderia reconhecer. Guardado em textos que parecem falar de história, mas que na verdade falam de cosmologia. Protegido em tradições que parecem rituais vazios, mas que são, na verdade, mapas de uma tecnologia interior. Esperando, com a paciência que só as verdades eternas têm, aqueles que estivessem prontos para recebê-lo. Porque um ser humano que compreende genuinamente o poder da sua palavra é um ser humano que já não pode ser governado pela narrativa do medo. É alguém que recuperou sua função de criador consciente, em vez de permanecer como espectador passivo de um destino que parece ter vindo de fora. E esse tipo de liberdade, a liberdade radical, de quem sabe que sua voz participa ativamente na construção da sua realidade, é a liberdade mais temida e mais perseguida ao longo de toda a história humana. Você falou durante toda a sua vida. Desde antes de ter palavras, você já emitia sons carregados de intenção, de fome, de medo, de amor. Desde que aprendeu a articular sílabas, a linguagem se tornou sua ferramenta principal para navegar o mundo. E com os anos, você acumulou um vocabulário, uma maneira de nomear as coisas, uma forma de descrever o que te acontece e de se relacionar com o que ocorre ao seu redor. Milhões de palavras pronunciadas ao longo de décadas. E, no entanto, se você parar um momento e for completamente honesto consigo mesmo, há algo que dói reconhecer porque contradiz todo o esforço que você investiu. Há mudanças que você declarou com convicção que nunca aconteceram. Promessas que você fez a si mesmo que se repetiram, em diferentes versões ao longo dos anos, sem que o resultado fosse diferente. Há afirmações que você repete com regularidade, frases carregadas de intenção positiva, palavras cuidadosamente escolhidas para atrair o que você deseja, e, no entanto, a ansiedade continua vivendo em seu peito com o conforto de quem sabe que ninguém vai pedir para ela ir embora. E isso cria uma ferida específica diferente da dor comum, porque incorpora uma dimensão de desconfiança em si mesmo. A sensação de que suas palavras não têm o poder que deveriam ter, que algo em você está quebrado, ou incompleto, ou não suficientemente avançado espiritualmente para acessar essa força, que claramente outros encontraram. E essa sensação de déficit espiritual é em si mesma um dos mecanismos mais poderosos que mantém o ciclo intacto. Mas a verdade sobre por que as palavras não funcionam como deveriam é muito mais precisa e muito mais libertadora do que qualquer diagnóstico de insuficiência. Não é que suas palavras sejam fracas. Não é que sua fé seja deficiente. É que na maioria dos casos, elas foram pronunciadas da identidade errada. Existe em cada ser humano uma arquitetura interior composta por múltiplas camadas que nem sempre estão alinhadas entre si.
A superfície, o nível onde se formam os pensamentos conscientes e se escolhem as palavras deliberadas, é apenas a camada mais fina e mais recente dessa arquitetura. Por baixo dela, há camadas muito mais antigas, formadas muito antes de você ter o vocabulário para descrevê-las, ou a consciência para questioná-las. Camadas que foram moldadas pelas experiências mais antigas, pelas mensagens que você recebeu antes de poder distinguir entre o que te ensinavam sobre você que você realmente era. E essas camadas mais profundas têm sua própria linguagem, seu próprio sistema de crenças, seu próprio conjunto de verdades sobre o que é possível para você, sobre o que você merece, sobre como o mundo funciona. Quando você diz com a sua boca que tudo vai melhorar, enquanto essas camadas mais profundas sussurram do seu lugar de antiga convicção de que isso não é possível para alguém como você, você não está enviando um sinal claro, você está enviando dois sinais contraditórios ao mesmo tempo. E nesse conflito interno, nessa guerra silenciosa entre o que você quer acreditar e o que em nível mais profundo realmente acredita, a camada mais antiga quase sempre vence. Não porque seja mais verdadeira, mas porque é mais velha, está mais enraizada e teve mais tempo para construir a arquitetura de evidências que a confirmam. Toda vez que você diz não tenho dinheiro, ou não posso, ou sempre me acontece o mesmo, você não está simplesmente descrevendo uma situação temporária. Você está fazendo algo muito mais grave, sem estar consciente disso. Você está selando essa situação com a linguagem da permanência. Você está instruindo seu sistema nervoso, sua percepção, seu campo energético, para que organize a experiência subsequente, de modo a confirmar essa declaração. Porque o sistema que processa a linguagem interna não distingue entre descrição e criação. Não tem um filtro que diga, isso é só uma observação momentânea. Não leve como diretrizes. Ele toma tudo como instrução, tudo como informação, sobre o que é real e o que você deve esperar. O verdadeiro problema espiritual na relação com a palavra não é a falta de fé entendida como crença intelectual. É a incoerência entre os distintos níveis do ser. É a distância entre a intenção consciente e as convicções inconscientes. É o fato de que a maioria das pessoas vive em um estado de diálogo interno permanentemente contraditório, onde uma voz diz para frente, e outra voz diz cuidado, e outra voz diz para quê, se eu já tentei, e outra voz diz para quê. E nesse ruído de fundo constante, não há espaço para que nenhuma palavra individual tenha a contundência que requer para mover algo no campo da realidade. E o aspecto mais cruel dessa situação é que o esforço consciente de pronunciar frases mais positivas, sem antes atender à incoerência profunda, não só não resolve o problema, como em alguns casos o aprofunda. Porque adiciona uma camada de culpa ao ciclo. Porque faz crer que o problema é que você não está sendo positivo o suficiente, que você não está repetindo as frases certas o número suficiente de vezes, que há alguma técnica que você ainda não dominou. Quando a solução real não está na superfície das palavras, mas na qualidade do ser, de onde essas palavras emergem. No prólogo do evangelho mais filosófico dos que compõem o cânon cristão, há uma frase que, durante 2000 anos, foi repetida em igrejas, memorizada por crentes, citada por teólogos, debatida por filósofos, e, no entanto, permanece em grande parte incompreendida em sua dimensão mais radical. No princípio era o Logos. Não no princípio era a fé. Não no princípio era a oração. Não no princípio era a vontade, ou o mérito, ou a graça concedida aos eleitos. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. E o Logos se fez carne. Essa progressão não é só teologia. É um mapa cosmológico de como a realidade se organiza desde o seu nível mais fundamental até a sua expressão mais concreta. O Logos, essa inteligência ordenadora que precede toda manifestação, que sustenta a estrutura do universo antes que haja partículas a observar, que organiza o caos em cosmos antes que haja uma mente humana para nomeá-lo. Se Logos é a origem de tudo, e a afirmação mais radical do texto não é que esse Logos
existia antes de tudo. A afirmação mais radical é que esse Logos se fez carne, que essa inteligência primordial escolheu encarnar-se, habitar um corpo humano com toda a sua limitação e sua vulnerabilidade e sua sujeição ao tempo. Que o mais alto e o mais profundo da ordem cósmica encontrou expressão completa na forma mais comum e mais frágil da existência. E quando esse Logos encarnado falava, quando esse homem, em quem a inteligência do universo se havia feito completamente presente, abria a boca, o que saía dela não era a voz de um indivíduo formulando desejos ou expressando opiniões. Era a linguagem da própria ordem, lembrando a realidade desordenada sua natureza essencial. Quando Jesus se encontrava diante de uma tempestade e dizia: "Acalme-se", não estava se dirigindo às moléculas de água agitadas com a esperança de que seu pedido fosse levado em consideração. Estava declarando a ordem original que subjaz a toda a aparência de caos. Quando se encontrava diante da morte, dizia: "Levanta-te", não estava desafiando as leis da natureza da posição de alguém que tem poder suficiente para violá-las. Estava reconhecendo uma verdade que no plano mais profundo da existência nunca havia deixado de ser verdadeira, que a vida é a realidade mais fundamental, que a morte é o fenômeno e a vida é o princípio, e que quem fala desse reconhecimento não está pedindo um milagre, mas nomeando o que já é verdadeiro, na dimensão que precede a manifestação visível. Aqui está a revelação que transforma completamente a maneira de entender o poder da palavra. Jesus não falava com poder porque tinha acesso a alguma fonte externa de energia sobrenatural que o resto dos seres humanos não pode alcançar. Falava com poder porque era coerente, porque não havia distância entre o que dizia e o que era, porque sua identidade, a compreensão de quem ele era em relação ao Logos, estava tão completamente integrada em seu ser que cada palavra que pronunciava emergia desse lugar de unidade, sem passar pelos filtros do medo, da dúvida ou da necessidade de aprovação. Não falava do ego que precisa se defender. Não falava da ferida que precisa ser compensada. Não falava do medo que precisa se proteger. Falava do Logos, desse ponto interior onde a separação entre quem fala e aquilo de que se fala desaparece, onde não há distância entre a intenção e a manifestação, onde a palavra e a realidade não são duas coisas distintas que precisam ser postas em contato, mas dois aspectos do mesmo movimento da mesma inteligência, expressando-se através de dois canais simultâneos. E aí, nessa compreensão, vive a revelação que muda tudo para quem a recebe verdadeiramente, não como informação intelectual, que pode ser armazenada junto a outras informações interessantes, mas como reconhecimento, como o momento em que algo que você sempre soube, mas que havia sido coberto por camadas de condicionamento e esquecimento, emerge novamente à superfície, com a força tranquila do que nunca deixou de ser verdade. Esse potencial, essa capacidade de falar do Logos, de pronunciar palavras de um lugar de coerência tão profunda, que a realidade não pode ignorá-las, não é exclusiva de Jesus, nem de nenhum mestre iluminado da história. É a herança de todo ser consciente. É o que você é em sua natureza mais essencial. Antes que o medo, o condicionamento e a história pessoal construíssem sobre ela toda a arquitetura de identidade que hoje você acredita ser. Não é algo que você deva desenvolver do zero. É algo que você deve recordar. E há uma diferença enorme entre essas duas palavras. Desenvolver implica esforço, implica a ausência de algo que precisa ser criado, implica um longo caminho de aquisição. Recordar implica regresso, implica que aquilo que você busca já existe em você, implica que a tarefa não é construir, mas sim desobstruir, não é adicionar, mas sim reconhecer o que nunca esteve ausente. O que você vai explorar agora não é um conjunto de técnicas projetadas para manipular a realidade através de fórmulas verbais corretamente executadas. Não é o equivalente espiritual de um truque de mágica. É um processo de alinhamento, uma maneira de levar os distintos níveis do seu ser, do mais superficial ao mais profundo, a uma coerência que permita que,
Quando uma palavra sair da sua boca, ela saia de um lugar de unidade em vez de do ruído da contradição interna. O primeiro motor deste processo é o silêncio. E o silêncio verdadeiro é muito mais exigente e muito mais rico do que a palavra sugere. Não é a ausência de som externo, não é simplesmente desligar a música e fechar a porta, é o silêncio interior. O estado em que os pensamentos que normalmente preenchem cada espaço disponíveis para a consciência são observados em vez de seguidos, reconhecidos em vez de obedecidos, permitidos em vez de combatidos. Porque lutar com os pensamentos para alcançar o silêncio é exatamente como mexer a água de um lago para que ela clareie. A água clareia quando você para de mexer nela. O silêncio só emerge quando você para de persegui-lo e de resistir ao que o impede. Sente-se em um lugar onde você possa estar completamente presente, não confortável no sentido de sonolento, mas confortável no sentido de não distraído, com a coluna que pode se alongar naturalmente, com o corpo que não precisa sustentar nenhuma postura que exija esforço. Feche os olhos não para escapar do mundo exterior, mas para direcionar toda a sua atenção para o mundo interior, que normalmente não recebe a mesma qualidade de observação. Observe os pensamentos que aparecem sem segui-los. São como nuvens em um céu que não muda porque as nuvens estão lá. O céu é a testemunha. As nuvens são o conteúdo. Você é o céu. E gradualmente, sem que você precise fazer nada para produzi-lo, algo começa a mudar na textura da sua experiência interior. Um espaço se abre que não estava acessível quando a mente estava em seu modo habitual de produção contínua. Um silêncio que não é vazio, mas presença, que não é ausência, mas uma plenitude diferente de todas as plenitudes que você conhece. Esse silêncio, esse espaço de pura presença, é o solo de onde brota a palavra poderosa. É o útero do Logos. Porque a palavra que muda realidades não nasce do pensamento que calcula, não emerge do desejo que anseia, não se origina na vontade que pressiona, nasce do silêncio que reconhece. O segundo movimento é a recuperação da identidade. Não a identidade construída através da história pessoal, não o nome, e o papel, e o conjunto de características e hábitos e histórias que constituem o personagem que o mundo conhece com o seu nome, mas a identidade anterior a tudo isso, a consciência que observa a sua história sem estar presa nela, a presença que acompanhou cada experiência da sua vida desde a primeira até este instante preciso, aquela que estava lá quando você tinha 5 anos, e quando tinha 20, e quando estava no ponto mais baixo, e quando estava no ponto mais alto, essa presença constante e invariável que é a testemunha de tudo o que você viveu, mas que não se reduziu a nenhuma dessas experiências. Faça a si mesmo a pergunta que os mestres de todas as tradições têm indicado como a entrada para este território. Quem sou eu quando paro de me identificar com tudo o que acredito ser? Não procure uma resposta conceitual. Procure a experiência direta de quem pergunta, descobrirá algo que não pode ser completamente capturado em palavras, mas que pode ser completamente reconhecido na experiência, que há em você algo que simplesmente é, sem ter que demonstrar nada, sem ter que conquistar nada, sem ter que convencer ninguém de nada. Essa presença é o canal do Logos. É o ponto de contato entre o seu ser individual e a inteligência que organiza o universo. O terceiro movimento é a declaração, e há uma diferença qualitativa enorme entre declarar e desejar. Desejar fala de ausência, de distância entre quem deseja e o que se deseja, de uma realidade presente que é insatisfatória e de uma realidade futura que ainda não existe. Declarar fala da existência, do reconhecimento de uma verdade que é real num plano mais profundo, embora ainda não seja visível no plano de experiência ordinária. Não diga, quero curar enquanto seu corpo segue preso à história da doença. Diga, a vida flui em mim agora do lugar onde isso já é verdade, onde a vitalidade é sua natureza essencial, antes de qualquer sintoma. Não diga, oxalá as coisas mudem, da posição de quem não confia que a mudança seja possível. Diga, minha realidade se ordena, verdade interior,
do reconhecimento de que a ordem é a natureza fundamental da existência, e a desordem é sempre temporal, e sempre superficial. Pronuncie estas declarações com uma lentidão que não seja artificial, mas genuína, a lentidão que indica que cada palavra está sendo sentida antes de ser pronunciada, a velocidade de quem sabe que o que está dizendo importa, como quem planta uma semente não a jogando ao ar, mas a colocando com cuidado exatamente onde a terra pode recebê-la melhor. O quarto movimento, e o mais exigente de todos, é a coerência vivida, porque a palavra mais poderosa que você possa pronunciar no momento de prática consciente será completamente desmantelada pelas 100 palavras inconscientes que você pronuncia no resto do dia, do lugar habitual da reatividade e do medo. A coerência vivida significa que o alinhamento que você alcança nos momentos de prática deliberada começa a se infiltrar nos instantes ordinários da vida. Que a maneira como você fala com o caixa do supermercado começa a ter a mesma qualidade de presença que a maneira como você faz suas declarações sagradas, que as palavras que você usa para descrever sua situação atual começam a ser escolhidas com a mesma consciência com que você escolheria as sementes para um jardim que quer que floresça, que o que você diz sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, começa a sair de uma parte mais profunda de você do que a parte que simplesmente reage ao que acontece. Isso não se consegue de um dia para o outro. É um processo de treinamento da atenção, de recalibração gradual do ponto de onde você fala. Mas toda vez que você pratica, mesmo que seja por um instante, mesmo que seja numa só conversa, ou numa frase que você escolhe com mais cuidado do habitual, você está exercitando esse músculo da coerência que faz com que a palavra deixe de ser só som e comece a ser genuinamente criação. Quando você aprende a falar a partir do logos, quando o alinhamento entre seus diferentes níveis começa a ser genuíno e não apenas performático, o primeiro território, onde as mudanças se tornam perceptíveis, não é o mundo exterior, é o seu próprio interior. E é importante entender isso bem, porque muitas pessoas que buscam o poder da palavra, o buscam principalmente como instrumento para mudar circunstâncias externas, para atrair prosperidade ou relacionamentos, ou reconhecimento. E se desanimam quando essas mudanças não são as primeiras a aparecer. As mudanças mais profundas e duradouras acontecem por dentro, e as mudanças internas são as que eventualmente reorganizam todo o resto de uma profundidade que nenhuma manipulação superficial das circunstâncias poderia alcançar. Sua mente começa a funcionar com uma clareza diferente. Não a clareza forçada de quem dormiu o suficiente ou tomou café o suficiente, mas a clareza orgânica de um sistema que já não está empregando a maior parte de seus recursos para sustentar contradições internas. Quando os diferentes níveis do seu ser falam a mesma língua, quando não há uma guerra silenciosa entre o que você diz e o que você acredita, libera-se uma energia mental que antes estava completamente consumida nesse conflito, e essa energia liberada se manifesta como capacidade de percepção mais fina, como habilidade para ver conexões que antes você não via, como uma espécie de clareza periférica que permite perceber opções que antes permaneciam fora do alcance do que você considerava possível. Seu corpo também responde de maneiras concretas e verificáveis. A tensão crônica que habita em tantos corpos como resíduo permanente da incoerência interior, essa rigidez que se instala no pescoço e nos ombros, e no abdômen, e na mandíbula, como se o corpo estivesse perpetuamente preparado para se defender de algo, começa a ceder. Não porque você tenha feito algum exercício físico específico para reduzi-la, mas porque a causa mais profunda dessa tensão, o estado de alerta constante que gera viver em contradição interna, começou a se resolver. Sua respiração muda, sua postura muda, sua presença física no espaço muda de uma forma que as pessoas ao seu redor percebem antes mesmo de conseguirem articular exatamente o que é diferente. Você para de reagir com a mesma automaticidade de antes aos estímulos que antes te desestabilizavam, não porque você se tornou insensível, mas porque há mais espaço entre o estímulo e sua resposta,
mais presença, mais capacidade de escolher de onde você responde. E essa fração de segundo adicional de consciência entre o que acontece e o que você faz com o que acontece é a diferença entre viver como espectador reativo da sua própria vida e viver como autor consciente dela. No mundo exterior, as mudanças que seguem essa transformação interior têm uma qualidade diferente daquelas que ocorrem quando as circunstâncias são manipuladas de fora. Elas têm a qualidade do orgânico, do que cresce porque as condições internas são as adequadas para que cresça, não do forçado que existe enquanto alguém o empurra, mas que colapsa assim que para de fazê-lo. As pessoas que ressoam com quem você está sendo neste nível mais profundo começam a aparecer na sua vida com maior frequência. As situações que se alinham com o que você realmente é, em vez do que você tem fingido ser, começam a se apresentar com uma regularidade que é surpreendente no início, mas que tem uma lógica perfeita. Não é mágica, é ressonância. É o princípio fundamental de que o que você emite na frequência mais profunda do seu ser é o que o campo da sua experiência organiza ao seu redor. Quando sua palavra nasce da verdade, quando não há distância entre o que você diz e o que você é, quando sua declaração emerge do Logos, em vez do medo disfarçado de esperança, a vida não obedece no sentido de que se submete a um mestre. Ela responde no sentido de que um ecossistema responde às condições que lhe permitem expressar sua natureza mais plena. E essa resposta tem uma consistência e uma profundidade que nenhuma técnica superficial pode imitar, porque nenhuma técnica superficial tem acesso ao nível onde a verdadeira causalidade opera. Há um erro que a maioria das pessoas que levam a sério o poder da palavra comete. Um erro que é tão comum e tão bem disfarçado de prática espiritual genuína, que é quase impossível detectá-lo de dentro do próprio erro. Não é um erro de conteúdo. Não tem a ver com escolher as palavras erradas ou com formular as intenções de maneira incorreta. É um erro de origem. É o erro de falar sem habitar, de pronunciar palavras corretas de um lugar de ausência, de construir arquitetura verbal perfeita sobre a areia movediça de uma presença que não está realmente lá. Você pode repetir a frase mais poderosa que já foi pronunciada em toda a história da humanidade. Você pode articulá-la com a dicção perfeita, com o ritmo correto, com a entonação que produz ressonância. E se enquanto a pronuncia sua mente está parcialmente na lista de coisas que você tem que fazer esta tarde, ou na preocupação que leva ruminando desde esta manhã, ou na avaliação de se isso está funcionando ou não, ou em qualquer outro dos milhares de lugares onde a mente humana pode estar simultaneamente com toda facilidade. Essa frase perfeita não tem mais poder que o ruído de fundo, porque o poder de a palavra reside na presença do ser de onde ela emerge. Uma mesma combinação de sons pronunciada por duas pessoas diferentes pode ter qualidades completamente diferentes. Pode ser uma ferramenta de conexão ou uma arma de distanciamento. Pode construir confiança ou corroê-la. Pode transmitir cuidado ou indiferença. Pode trazer vida ou trazer vazio. A diferença não está na fonética. Está em se quem fala está verdadeiramente presente enquanto fala, ou se está simplesmente executando um programa de produção de sons que foi ativado por algum estímulo. Os antigos mestres de todas as tradições que levavam a sério o poder da linguagem sagrada tinham um conjunto de práticas que hoje pareceriam excessivamente lentas e excessivamente exigentes num mundo onde a velocidade se tornou o valor supremo. Falavam pouco, não por timidez nem por falta de algo a dizer, mas porque compreendiam que cada palavra pronunciada sem presença era uma oportunidade desperdiçada e, além disso, uma pequena erosão do campo de coerência que haviam cultivado com tanto cuidado. Escolhiam suas palavras com a mesma deliberação com que um mestre calígrafo escolhe o pincel, prepara a tinta e observa a folha em branco antes de fazer o primeiro traço. Cada frase era sentida antes de ser pronunciada, o que significa que havia um momento, ainda que brevíssimo, em que a consciência se assentava completamente no presente antes que o som fosse liberado ao espaço.
Não porque tivessem medo de dizer algo incorreto, mas porque sabiam que as palavras habitadas são completamente diferentes das palavras executadas. Que falar com presença muda não só o efeito das palavras no campo exterior, mas fundamentalmente a experiência interna de quem fala. Quando você fala com presença genuína, algo em seu corpo responde imediatamente. A respiração se organiza sozinha. A voz baixa um pouco o tom, fica mais lenta, mais firme, mais real. A tensão que normalmente habita na área do pescoço e da mandíbula cede ligeiramente. Seu campo energético, essa zona de influência invisível, mas perfeitamente real que rodeia todo o ser vivo, se compacta, fica mais denso, mais coerente, mais impossível de ser ignorado pelos organismos e sistemas que o rodeiam. Seu interlocutor, se houver um, percebe isso no corpo antes de processá-lo na mente. E se a palavra for dirigida ao seu próprio campo, à sua própria realidade interior, às camadas mais profundas do seu ser, que respondem à autoridade do Logos, essas camadas também percebem. A prática que transforma esse erro silencioso não é complexa, mas exige uma qualidade de atenção que nossa cultura raramente treina. Antes de falar, especialmente quando o que você vai dizer importa, quando o que você vai declarar tem a intenção de mover algo no campo da sua realidade, um instante, não um minuto, nem 30 segundos, nem qualquer duração que possa se tornar uma nova técnica a ser executada. Um instante. O instante suficiente para que sua atenção retorne completamente ao lugar onde seu corpo está, para que você sinta o peso do seu corpo na cadeira ou no chão, para que você note o ar que entra e sai, para que a consciência que normalmente está fragmentada entre o passado e o futuro, e os diferentes cenários possíveis, e os julgamentos sobre o que está acontecendo, retorne ao único lugar onde pode fazer contato real com a realidade, o presente. E desse instante de presença recuperada, pronuncie. Essa diferença entre falar da ausência e falar da presença é a diferença entre sementes lançadas ao vento e sementes colocadas com cuidado na terra. As primeiras têm a mesma composição genética que as segundas, contêm o mesmo potencial em seu interior. Uma alcançará as condições que lhe permitam germinar e a outra não. O solo da presença é o que determina se a semente que a sua palavra encontrará as condições para se tornar realidade. Percorremos a origem do poder da palavra nas tradições mais antigas da humanidade. Examinamos com honestidade o problema da inconsistência que neutraliza esse poder na maioria das pessoas. Compreendemos de onde Jesus falava e o que fazia suas palavras não serem súplica, mas declaração não pedido, mas reconhecimento da ordem eterna. Praticamos os movimentos que levam a consciência ao lugar de onde a palavra poderosa emerge. E identificamos o erro silencioso da ausência, que pode esvaziar até as palavras mais perfeitamente formuladas. Agora chegamos ao ponto onde tudo isso converge. Não é mais conhecimento, mas em experiência direta. Há uma compreensão que não pode ser transmitida completamente por palavras, que pode ser sinalizada, apontada, indicada com toda a precisão que a linguagem permite, mas que finalmente precisa ser vivida diretamente, para que o conhecimento deixe de ser informação sobre algo e se torne reconhecimento de algo. Essa compreensão é esta. Você não precisa aprender palavras novas. Não precisa encontrar as fórmulas corretas, nem o vocabulário sagrado adequado, nem a combinação precisa de intenções que te garanta o resultado desejado. Você precisa se tornar a palavra. E isso não é uma metáfora poética. É uma descrição exata do que ocorreu em Jesus e do que a tradição que o transmitiu tentou preservar quando disse que o Logos se fez carne. A palavra feita carne não é um milagre que ocorreu uma única vez na história e que desde então permanece inacessível. É a descrição de um processo que pode ocorrer em qualquer ser consciente que leve seu nível de coerência interna ao ponto onde já não há distância entre o que é e o que diz, onde o ser e a palavra são um. Onde a vida que se expressa através de você e as palavras que você pronuncia provêm da mesma fonte sem interrupção, sem filtração, sem a distorção introduzida pela dúvida, pelo medo
ou pela necessidade de que as coisas sejam diferentes do que são. Jesus não tinha poder porque dizia as palavras certas. Ele tinha poder porque era completamente coerente com o que dizia. Não havia fenda entre sua identidade e sua expressão. Não havia dupla mensagem, uma visível para o mundo e outra sussurrada na escuridão de sua mente. Não havia pedido escondido por trás da declaração pública. Cada palavra que ele pronunciava saía da totalidade do seu ser, movendo-se em uma única direção. E essa unidade, essa coerência sem falhas, é o que fazia a realidade responder, não como quem obedece à força, mas como quem reconhece sua própria ordem sendo nomeada. Agora, neste instante, enquanto estas palavras continuam chegando até você, faça o seguinte. Respire lentamente, não uma respiração controlada nem técnica. Uma respiração que você permita que aconteça completamente, que chegue até o fundo do abdômen e que saia sem pressa. Sentimentos, sinta o chão sob seu corpo, sinta o peso do seu corpo, respondendo à gravidade com a mesma confiança com que ele respondeu a ela todos os dias da sua vida. Sem que você tivesse que pedir para ele fazer e desse lugar de presença física completa. Sem mover os lábios no espaço interior que é a origem de toda palavra, antes que se transforme em som, pronuncie isto. Eu sou presença, não como afirmação de algo que desejaria ser, mas como reconhecimento de algo que você já é, antes de qualquer história sobre o que você é. Respire outra vez, e sinta essas palavras não como um conceito, a adicionar à sua coleção de ideias espirituais, mas como experiência que está ocorrendo neste momento, no único lugar onde a experiência pode ocorrer agora. Agora, nesse mesmo lugar de presença que você começou a recuperar, pronuncie interiormente esta segunda declaração. A palavra nasce da verdade. Sinta o peso dessa frase, não o peso de a responsabilidade, mas o peso da firmeza, o peso de algo que não precisa ser provado porque existe antes de qualquer prova. A calma que acompanha as coisas que são verdade com independência de alguém acreditar nelas ou não. E finalmente, a terceira declaração, a que integra as duas anteriores e as leva à sua expressão mais completa. Minha voz está alinhada com a vida. Permaneça nesse espaço durante o tempo que precisar, sem analisar, sem avaliar se está fazendo certo, sem comparar esta experiência com nenhuma experiência anterior ou imaginada. Apenas estar, apenas sentir, apenas permitir que o que se move, se mova. O que acontece nesse instante pode ser sutil, pode ser uma pequena sensação de assentamento, como quando um objeto, que estava ligeiramente inclinado, volta à sua posição vertical. Pode ser uma qualidade diferente do silêncio interior, mais denso, mais presente, mais real. Pode ser simplesmente a ausência momentânea do ruído habitual. Esse instante em que o diálogo interno se detém e há apenas presença pura, antes que os pensamentos retomem seu movimento ordinário. Pode ser algo mais amplo e mais difícil de descrever. Algo que os mestres da tradição contemplativa chamam de reconhecimento. Esse instante, onde algo que sempre foi verdade sobre o que você é visto diretamente pela primeira vez, sem o véu da história pessoal se interpondo. Qualquer uma dessas experiências, da mais sutil à mais profunda, é o Logos se reconhecendo através de você. É a palavra lembrando sua origem. É o ser que você é, reivindicando a autoridade que nunca deixou de ser sua. Porque o poder da palavra que transforma a realidade não vem de aprender técnicas mais sofisticadas nem de acumular o conhecimento mais elevado. Vem da remoção de tudo o que impede que o que você já é se expresse completamente. E esse processo de remoção, essa arqueologia inversa que consiste em tirar camadas, em vez de adicionar conteúdos, em simplificar em vez de complexificar, em retornar em vez de avançar. Esse é o caminho que Jesus apontou, e que o Logos traz escrito desde o princípio, no interior de todo ser que tenha coragem de se escutar a si mesmo com profundidade e honestidade suficientes. Se você chegou até aqui, não é coincidência. Algo dentro de você estava pronto para recordar, pronto para compreender que sua voz não é um acidente,
que suas palavras não são insignificantes, que cada frase que você pronuncia é uma semente que cai no campo invisível da sua realidade. Hoje você não aprendeu algo novo. Você recordou algo antigo, algo que sempre esteve contigo. A capacidade de falar a verdade. A capacidade de declarar com consciência. A capacidade de viver como um criador consciente e não como um espectador do destino. Este espaço existe para almas que despertam, para aqueles que sentem que a vida tem uma linguagem mais profunda, para aqueles que sabem que a palavra pode curar, ordenar, transformar. Se esta mensagem ressoou contigo, te convido a fazer parte desta comunidade. Inscreva-se e caminhe junto com outros que estão aprendendo a lembrar quem são. E se sentes em teu coração o desejo de sustentar este espaço, podes fazê-lo através de um super chat, como uma forma suave e consciente de manter vivo este ensinamento. Agora, antes de fechar, sela este momento com uma frase. Escreva nos comentários, como quem deixa uma pegada energética. Minha realidade escuta minha voz, porque quando falas a verdade, tua realidade passa a obedecer.